Bonjour, la paix du Seigneur Jésus-Christ à vous tous. Bom dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Je suis heureux de vous avoir retrouvé encore une fois, De tê-lo reencontrado outra vez. comme tous les vendredis, Como todas as à sextas-feiras, 19h. às 19 Nous horas, sommes là, fidèles au nós poste, estamos aqui fiel ao povo pour parler de notre Seigneur para Jésus-Christ. falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, mes amis, amigos, nous sommes sur le plateau Émission Renaissance. nós estamos no programa Emissão Renascer. Comme Jésus a dit à Nicodème, Como Jesus falou a il Nicodemos, faut renaître de nouveau. temos que renascer Et nous sommes novamente. là pour parler E nós estamos aqui de para notre falar vie chrétienne de nossa vida cristã et de la promesse de Dieu e da promessa de Deus dans notre vie. em nossas vidas. Amen. Amém? Je suis content Eu estou muito d'être feliz ici debout de estar de pé, parce qu'à l'heure que je vous parle, porque no momento de estar ali il y falar, en a beaucoup qui sont morts. tem muitos que À pereceram. l'heure que vous m'écoutez, Neste momento que você me il y en a escuta, beaucoup qui n'ont plus cette opportunité. tem muito que não tem mais essa Au moment que vous me oportunidade. voyez sur cet Neste écran, momento que você está me vendo il y en nessa a beaucoup emissão, qui n'ont plus l'opportunité de voir. que não existem mais oportunidades de ver. Alors, mes frères et sœurs, Então, irmãos, amigos, mon ami, amigos, Dieu a un plan dans ta vie. Deus ele tem projeto. Nous pra devons você. rester fermes. E devemos ficar firmes. Parce que si nous sommes ici, Porque se estamos parce que aqui, Dieu a permis é cela. porque Deus permitiu isso. Amen. Amém? Nous allons parler de Dieu Nós vamos falar de et nous Deus. allons parler de notre Nós vie vamos falar de nossas en vidas tant que chrétiens. como crentes. Amen. Amém? Priez avec moi Orem comigo pour déposer ce moment para depositar entre esses les mains du instantes Seigneur entre Jésus-Christ. as mãos do Senhor Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, au nom de ton Fils no Jésus-Christ, nome do teu Filho Jesus je Cristo, te rends grâce. eu quero te render graça. Je te remercie Eu quero te agradecer pour tout ce que tu as por fait tudo que fizeste dans notre vie, em nossas vidas. ma vie, Minha vida, la vie de mes frères et a vida sœurs, dos meus irmãos, la vie de mon ami minhas irmãs, qui est en train de voir en ce moment. que estão a ver, a Merci espiar. mon Dieu. Obrigado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Parle avec nous aujourd'hui Fale conosco à hoje, travers ta parole. através de tua Dans palavra, le nom puissant no nome de poderoso de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Éclaire-nous Seigneur. E esclareça-nos, Révèle-nous Seigneur. revela-nos, Révèle-nous Seigneur. revela-nos, De Senhor, ta parole. a tua palavra. Dans le nom puissant de No nome Jésus. poderoso de Jesus. Amen. Amém. La paix du Seigneur à vous tous. A paz do Senhor a todos. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous sommes là nós estamos aqui pour parler para falar de notre Dieu, do nosso de Deus, notre Seigneur do nosso Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Comme tous les vendredis Como soirs, toda sexta-feira à à noite, 19h, às 19 horas, nous avons un thème. nós temos um título. Oui, Sim, un thème spécial. tema especial. Amen. Amém? Nous allons voir Nós vamos ver quel est ce thème. qual vai ser esse tema. C'est spécial. É especial. Chaque vendredi, Todas as nous sextas, abordons un thème nós abordamos qui um va nous tema faire que réfléchir vai nos fazer pour refletir savoir e saber quelle est qual é la volonté a de vontade Dieu dans notre de vie. Deus em nossas vidas. Le titre d'aujourd'hui O tema de hoje est celui-ci. é esse. Pourquoi sacrifier encore Por que si sacrificar nous vivons par la grâce? se vivemos pela graça? Je répète. Vou repetir. Pourquoi sacrifier encore Por que sacrificar novamente si nous vivons par la grâce? se vivemos pela graça? C'est cela que nous allons É comprendre. isso que nós vamos entender. Dieu, Deus, il a un plan. ele tem um Il projeto. a tout bien fait Ele fez tudo bem feito dans notre vie. para nossas vidas. Et nous avons seulement à E suivre nós temos somente que seguir et obéir. e obedecer Le plan de Dieu o projeto de Deus dans notre vie. em nossas vidas. Ouvrez ta Bible. Abram suas Bíblias, Mes frères et sœurs, mes amis, amigos e irmãos. nous sommes sur le plateau d'émission Nós Renaissance. estamos no programa Emissão Renascer. Amen. Amém? Regardez avec moi Olhe conosco dans le livre d'Éphésiens, no livro de Efésios, chapitre 2, capítulo 2, le verset 8 et 9. do 8 a 9.
Parce que nous entendons beaucoup de choses Porque nós escutamos muitas à coisas propos de cela. a respeito disso. Ah, nous vivons par la grâce. Vivemos pela Nous n'avons graça. plus besoin de rien faire. Não necessitamos fazer mais Jésus nada. a déjà tout fait. Jesus já fez tudo por On n'a nós. plus besoin de E nós sacrifier. precisamos mais Nous sacrificar. pouvons vivre comme on veut. Podemos viver como bem De entendemos. toutes les manières, De toda on forma, va aller au ciel. vamos aos céus. Nous entendons aussi Nós escutamos les gens as disent que tout le monde est enfant de Dieu. dizem que todos são filhos de Deus. Nous allons voir. Então vamos ver. Éphésiens chapitre 2, Efésios capítulo le 2 verset 8 et 9. e o verso 8 e 9. Car c'est par la grâce que nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Pois pela graça sois salvos, par le moyen de la foi. por meio da fé. Et cela ne vient pas de vous. Isto não vem de vós, Cela, c'est le don de Dieu. é dom de Deus. Ce n'est point par les œuvres, Não vem de obras, afin que personne ne se glorifie. para que ninguém se glorifique. Amém. Amém? Lisons encore une fois. Leamos novamente. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Pois foi pela graça que sois salvos, par le moyen de la foi. por meio da fé. Et cela ne vient pas de vous. Isso não vem de vós, C'est le don de Dieu. é dom de Deus. Ce n'est point par les œuvres, Não foi pelas obras, afin que personne ne se glorifie. para que ninguém se glorie. Amen. Amém? Quand nous lisons Quando nós lemos cet verset, estes versículos, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. é pela graça que nós somos salvos. Cela Isso nous laisse comprendre, nos deixa compreender d'un côté, de uma forma nous sommes sauvés que nós somos salvos par la grâce pela graça qui est venue en Jésus-Christ. que veio em Jesus Cristo. Alors, Então, nous n'avons plus rien besoin de faire. nós não necessitamos fazer mais nada. Cela est faux. Isso é errado. Par la grâce que nous sommes sauvés, Foi pela graça que somos salvos. oui, Sim, nous avons eu nós tivemos la réconciliation a reconciliação par la grâce. pela graça. Ce que je vais te dire aujourd'hui, O que eu quero te dizer hoje, preste attention. faça atenção. Par la grâce Pela graça de Dieu de qui est Deus venu en que Jésus-Christ, veio em Jesus nous Cristo, sommes réconciliés nós fomos reconciliados avec Dieu com Deus pour recommencer para recomeçar une nouvelle vie uma nova vida en Christ Jésus em Cristo Jesus pour Dieu. para Deus. Ça veut dire que Dieu nous a donné l'opportunité Quer dizer que Deus ele nos deu a de oportunidade recommencer à nouveau de recomeçarmos novamente une nouvelle vie. uma nova vida. Cela ne veut pas dire, Isso não quer dizer, puisque j'ai reçu la grâce já que eu recebi a de graça Dieu de Deus par Jésus-Christ, por Jesus Cristo, je suis réconcilié avec Dieu. eu reconciliei com Deus. Maintenant, Agora tout va bien. tudo está bem. Je peux faire tout ce que je Eu posso veux. fazer o que bem De quero. toutes les manières, je vais être sauvé. Je suis déjà sauvé. Eu já estou salvo. Je vais aller dans le ciel. Eu vou ao céu. Quoi que je fasse, Qualquer coisa que cela fizer, est faux. isso é errado. La grâce A graça, t'a donné l'opportunité ela te deu a de oportunidade réconcilier avec Dieu, de te reconciliar com de Deus recommencer une nouvelle e vie recomeçar novo en viver Christ Jésus. em Cristo Jesus. C'est un nouveau départ. É novo início. C'est un nouveau départ en É Christ. novo início com Tu es Jesus. devenu blanche comme neige, Você se tornou branco como a mais neve, tu dois mas você mener deve maintenant levar agora une vie uma vida dans la sainteté. em santidade. Tu dois chercher tous les jours Você tem que procurar todos os dias la sanctification a santificação pour être propre para estar limpo au jour no dia de l'enlèvement de l'Église, do arrebatamento da le igreja. jour O dia de ton départ de tua de partida cet lieu. desse lugar. Amen. Amém? La grâce de Dieu A graça de Deus
t'a donné la réconciliation ela te deu a reconciliação avec Dieu com Deus en Christ Jésus em Cristo Jesus pour un nouveau départ. para novo início. Cela ne veut pas dire que tu peux vivre Isso maintenant comme tu veux. não quer dizer que você tem que viver como bem quiser. Cela veut dire que Dieu t'a gracié pour commencer une nouvelle Que vie. Deus te dê uma graça para que você J'avais reinicie. déjà expliqué ça une fois Eu já tinha explicado isso antes, dans une émission qu'on avait faite. numa emissão passada. Quand quelqu'un a fait du mal, Quando alguém fez um mal, il est hors la loi. ele está fora da Il lei va y aller en prison. e ele vai ser preso. Et quand si on l'a gracié, E se ele receber uma parce graça, que des fois le président du pays, às vezes o presidente de um país, il peut avoir le droit ele pode dar o direito de gracier quelqu'un, de agraciar de libérer un prisonnier e liberar um preso chaque année. todos os anos. Alors il peut décider, Então ele pode decidir, à cause de ton cas, de ta bonne conduite por causa de sua boa conduta ou non, ou não, mais te gracier. mas te agraciar. Mais une fois qu'il t'a libéré, Mais uma vez ele te liberado, tu es libre. você é realmente livre. On ne peut plus te remettre en prison Ninguém pode recolocar à cause de ceux qui t'avaient envoyé en prison. por causa da situação que colocou no preso. Tu es libre de cela. Você foi liberto. Mais si en mettant le pied Mas se você colocar os dehors seus pés fora et tu as recommencé e você começa novamente à faire ce qui est hors la loi, a fazer coisa fora da lei, tu vas retourner en prison. você vai voltar a Cela, c'est un nouveau cas. Isso é uma nova Tu as situação. été gracié Você foi agraciado, et tu es devenu libre você se tornou livre pour commencer une nouvelle vie. para começar uma nova Mais tu as retourné à pratiquer le mal, Mas você voltou a praticar coisas tu más, retournes en prison. você volta a ser preso. C'est cela É isso que tu dois comprendre. que você tem que entender. Dieu t'a gracié, oui. Deus, ele te agraciou. Dieu t'a réconcilié avec lui, oui. Deus te reconciliou com ele sim. Mais cela te donne le droit Mas isso te dá o direito de recommencer une nouvelle de vie recomeçar uma en nova vida Christ Jésus, em Cristo Jesus. en respectant sa loi. Respeitando as suas leis. Amen. Amém? Ouvris ta Bible Abra sua Bíblia dans le livre de Romains, no livro de Romanos, le chapitre 7, verset 11. capítulo 7, verso 11. Le Seigneur O Senhor qui nous parle, é quem nos fala. le roi des rois, O Rei dos le reis. Dieu tout-puissant. O Deus C'est Todo-Poderoso sa parole é a sua qu'on palavra va lire que ici nós estamos lendo à travers l'apôtre e Paul. através do apóstolo Paulo. Le péché O pecado nous avait condamnés à la mort. nos tinha condenado à morte. Amen. Amém? Jésus-Christ est venu, Jesus Cristo il nous veio a donné la grâce e nos deu a graça pour recommencer une nouvelle vie. para que recomeçamos uma Regarde nova ce que vida. Paul nous dit en Romains, E olha só o que Paulo nos diz em le Romanos, chapitre 7, verset 11. capítulo 7, verso 11. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Romains chapitre 7, verset 11. Ignorez-vous, frères, Você ignora, irmãos, car je parle à des gens qui connaissent la loi, porque fala pessoas que falam de lei, que conhecem a lei, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. que a lei exerce o poder sobre o homem o tanto que ele viver. Amen. Amém? Qu'est-ce qui a libéré l'homme de la loi? O que libertou o homem da lei? Pensez-y Pense que la Bible nous dit que a Bíblia diz que le salaire du péché que o salário do pecado est la mort. é a morte. Comme le péché nous avait conduit à la mort, Como o pecado nos tinha induzido à nous morte, étions morts nós éramos mortos dans le péché. no pecado. Et Jésus est venu. E Jesus veio Et Jésus a payé e Jesus pagou le prix du péché, o preço do qui est pecado, la mort, que é a morte. dans un corps ressemblant à celle du péché. Num corpo semelhante ao do pecado. Et tu es libéré E
E você foi Tu es liberto. gracié Você foi en graciado Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Et maintenant, E agora, ta nouvelle vie a tua nova vida est commencée en Jésus-Christ. começou em Jesus Cristo. Donc, Então, autant que tu vis enquanto você viver en Jésus-Christ, em Jesus Cristo, en obéissant à la parole de Dieu, obedecendo a sua palavra, la loi a lei n'a plus de pouvoir en toi. não tem mais poder em Parce que Jésus avait déjà payé le prix. porque Jesus já tinha pago. Mais o si preço. tu sors Mas se você sai en Jésus-Christ de Jesus pour revivre comme tu veux, para viver como você bem la loi entender, a toujours le pouvoir sur toi. a lei tem o poder sobre ti. Est-ce que tu comprends la chose? Você entendeu a coisa como é? La loi A lei, exerce toujours ela exerce sempre son pouvoir o seu poder sur l'homme sobre o homem. autant qu'il vive sans Jésus-Christ. Enquanto ele viver sem Jesus Cristo. Qui a payé le prix? Quem pagou o preço C'est Jésus. foi Jesus. Et il t'a donné une nouvelle vie avec lui. E ele te deu uma nova vida com Tu ele. dois recommencer une nouvelle vie. Então você tem que iniciar uma nova Mais vida. si tu continues Mas se você à continuar pratiquer a praticar ce qui t'avait condamné, aquilo que te tinha ce condenado, qui t'avait condamné à la mort, aquilo que tinha te condenado à morte, tu es redevenu esclave du péché. você voltei a ser escravo do pecado. Et la mort de Jésus dans la croix de E Calvaire a morte de Jesus Cristo na cruz do n'est pas Calvário pour toi, não foi para você. parce que tu es ressorti de sa main. Porque você saiu novamente de suas mãos. Tu as décidé de revivre Você decidiu de reviver selon la chair. segundo a carne. Amen. Amém. Nous vivons par la grâce. Vivamos pela La graça. grâce nous donne E a graça l'opportunité de recommencer une nouvelle vie. de iniciar uma nova Et vida. non pour vivre n'importe comment. Para viver como Et non querer. pour vivre dans le débauche. Para viver na prostituição. Mais en vivant, Mas vivendo. en respectant la parole Respeitando a palavra qui est dans cet livre. que está neste livro. Amen. Amém. Si tu obéissais à cette Se parole, você obedecer a esta à palavra, tout ce qui est inscrit sur cet livre, a tudo que está escrito neste tu livro, vas vivre en Jésus-Christ. você vai viver em Jesus Cristo. Et la loi n'exerce plus son pouvoir sur toi. E a lei não exerce nenhum poder. Ce qui fait que la loi n'a plus de pouvoir sur toi est Jésus-Christ. O que faz que a lei não tem poder sobre você é C'est Jesus. Jésus É Jesus. qui fait que la loi n'a plus Que de faz pouvoir que sur a toi. lei não tem poder sobre Mais você. cela, c'est autant que tu vives en Mas Jésus-Christ. isso é somente se você viver em Jesus Cristo. Mais si tu laisses Jésus Se você abandona Jesus, et tu vives par la chair, você vai viver na carne tu retournes e você volta comme prisonnier de la chair a ser prisioneiro da carne. et tu deviens E você se torna prisonnier du péché. prisioneiro do Parce pecado. que la chair amène dans le Porque péché. a carne ela leva ao Mais pecado. si tu vis en esprit Mas en se você Jésus-Christ, vive em espírito em Jesus, si tu vis se você vive par l'esprit qui est en Christ pelo Jésus, espírito que é em Cristo Jesus, tu n'es plus esclave du péché. você não é mais escravo do Et là, tu es pecado. libre. E aí você está livre On persiste para persistir dans cette liberté nessa liberdade, en obéissant à la parole de Dieu obedecendo a palavra de Deus jusqu'à ton départ. até a sua partida. Là, Aí então tu es sauvé. você será salvo. Amen. Amém? La grâce ne te permet pas de A vivre graça, comme tu veux. ela não te permite de viver como bem quer. Par exemple, Por exemplo, tu achètes un billet d'avion. você compra uma passagem de avião. Tu as tout payé. Você pagou totalmente. Tout est bon. Tudo está ok. Le jour No du dia voyage, da viagem, tu restes chez toi, você fica na sua casa, tranquille, assise. tranquilamente. L'heure du sentada, voyage est arrivée. E a hora da viagem chega. Tu ne t'es pas présenté à l'aéroport. Você não se apresentou no aeroporto. Qu'est-ce qui va se passer? O que vai acontecer? Tu as perdu ton billet d'avion. Você perdeu a sua Tu as passagem. perdu de le viagem. billet. Você perdeu a passagem. Avec Dieu, Com Deus c'est beaucoup plus important que ce simple é passage. mais importante do que uma passagem. Dieu t'a donné l'opportunité Deus ele te deu a oportunidade de vivre à nouveau. de viver novamente, Mais tu dois mas você tem pratiquer para que praticar ce qui est bien. o que é bom.
et non les débauches. e não a deboche. Pour pouvoir arriver au salut. Para poder chegar Parce qu'il y a à un salvação. processus à Porque suivre. tem um processo a seguir. Je suis libéré, Eu fui liberto. donc je vive comme je veux dans le Então, eu monde. vivo como bem Je pratique les débauches. Eu pratico Toutes les manières, je vais être sauvé. De toda forma, eu vou ser salvo. Mon ami, Amigo, je te garantis que c'est faux. eu te garanto que você está errado. La grâce, A graça, il t'a donné ela te l'opportunité deu a oportunidade de recommencer une nouvelle de vie recomeçar uma nova en vida em Jésus-Christ, Jesus Cristo. en obéissant à sa parole Obedecendo a sua palavra. et persévérer dans l'obéissance Perseverando na obediência. jusqu'au jour Até o dia de ton départ de sua partida. pour pouvoir y aller dans le royaume Para des cieux. poder entrar no reino dos céus. Amen. Amém? C'est cela, É isso. mais pas autrement. Mas não é outra forma. Ouvre ta Bible Abra sua Bíblia dans le livre de Jean, no livro de João, le chapitre 1, capítulo 1, versets 12 et 13. verso 12 e 13. La Bible nous dit comme ça. Assim diz a Bíblia. Alléluia. Aleluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mas a todos que o receberam, à ceux qui croient en son nom, aqueles que creem em seu nome, elle a donné le pouvoir de devenir deu-lhes o enfants de poder Dieu, de serem feitos filhos de Deus, lesquels sont nés, aos quais nasceram non du sang, não do sangue, ni de la volonté de la nem da chair, vontade da carne, ni de la volonté de l'homme, nem da vontade do homem, mais de Dieu. mas de Deus. Amen. Amém. Ce n'est pas Não é de la volonté de la chair, da vontade da carne, ni la volonté de l'homme, nem da vontade do homem, que Dieu t'a donné une nouvelle naissance, Deus te deu um novo mais renascer, seulement mas somente par sa volonté à lui. para a vontade Son dele. amour, O amor. quand la Bible nous dit Como a Bíblia diz, que Dieu a tant aimé le que monde, Deus amou tanto o afin mundo, qu'il a donné son Fils unique, que ele deu seu Filho que único, quiconque croit en lui para quem que crer ne nele périsse point, não morra, mais qui a la vie mas éternelle. que tenha a vida À eterna, cause de son grand por amour, causa do seu grande amor, que Dieu nous a que graciés Deus nos deu a graça pour recommencer une para nouvelle vie. recomeçar uma nova vida. La réconciliation avec A Dieu. reconciliação com Deus. Tu es réconcilié, oui, Você se reconciliou, mais tu dois le maintenir. mas você tem que manter. Un homme et une femme se marient. Um homem e uma mulher, quando se casam, Le mariage o casamento doit être maintenu deve manter-se entre l'homme et la femme. entre o homem e a Ce n'est pas mulher. seulement Não l'homme é somente o ou homem, non seulement la femme, somente a mais mulher, c'est les deux. mas são os dois. Dieu nous a donné E Deus, ele nos deu l'opportunité de recommencer une vie a avec lui. oportunidade de recomeçarmos Et uma tu vida dois com Ele. persévérer E você tem que en perseverar, cherchant la sanctification tous les jours procurando a santidade pour que todos tu os sois toujours agréable para à que Dieu. você possa ser agradável a Deus. L'homme et la femme O homem e a mulher doivent tout faire têm que fazer de tudo pour maintenir leur mariage propre, para manter seu casamento pour ne pas salir le mariage. para não sujar seu casamento. Si une femme trompe son mari Se uma mulher engana seu esposo et que l'homme l'a pardonné, e que o homem a perdoou, est-ce que parce que l'homme a pardonné sa femme será que é porque o esposo perdoou a esposa et la femme est libre de recommencer que ela está livre de puisqu'il recomeçar? m'a déjà pardonné? Já que ele me perdoou, Je peux vivre comme je veux. eu posso viver bem Je peux à como eu nouveau quero. le tromper. Eu posso novamente enganá-lo Tous les jours. todos os Il dias. m'a déjà pardonné. Ele já me perdoou. Il m'a pardonné une fois pour toutes. Ele me perdoou. Donc je peux faire tout. Então eu posso recomeçar fazendo. Il n'y aura pas de problème dans le mariage. E meu casamento não terá C'est problema. faux. Isso é errado. Si la femme a trompé son mari Se a mulher enganou o marido et le mari l'a pardonné, e o esposo a perdoou, cela ne la garantit pas isso não lhe dá garantia d'une vie de débauche. de uma vida errada. Cela ne veut pas dire que tu peux Isso continuer à não quer vivre. dizer que você poderá continuar a C'est viver. l'opportunité É a pour oportunidade recommencer une nouvelle vie de recomeçar uma nova et ne vida pas répéter les mêmes e erreurs. não repetir os mesmos erros.
La même chose, Igualmente, si l'homme trompe sa femme quando o homem engana a et mulher la femme lui e a mulher pardonne, o perdoa, est-ce que cela garantit l'homme de será que recommencer isso é a garantia para que ele parce volte que la a femme l'a fazer a pardonné? mesma coisa, já que a mulher tinha Não. perdoado? Não, Non, não. tu ne peux pas continuer à Você vivre não cela pode continuar parce que ta vivendo, femme t'a pardonné. porque a tua esposa te Tu perdoou. dois tout faire Você fará de pour ne tudo pas recommencer cette para même não erreur. fazer o mesmo erro. C'est l'opportunité É a oportunidade pour recommencer de une recomeçar nouvelle vie uma nova vida, sans retromper ta femme à nouveau. sem enganar sua esposa. Pourquoi avec Dieu ça doit être différent? E porque com Deus tem que ser On dit que diferente. Dieu nous a graciés. A gente diz, Deus me Maintenant je deu peux vivre dans les graça. débauches. Agora eu posso viver Je como peux bem faire tout ce entendo. que je veux. Eu faço o que bem entendo. Toutes les manières, je vais au De ciel. toda forma eu vou ao céu. Cela est faux. Isso é errado. Tu dois persévérer Você tem que perseverar, en cherchant la sanctification. sabendo que a santificação, Ça veut dire séparer, mis à part. separado, colocado, Tu dois te à part. séparer pour Você Dieu. tem que ficar separado Tu para dois Deus. faire tout ce qui est à ton Você pouvoir tem que fazer tudo que está pour que rien de ce monde ne te rende pas sale. para que o mundo não te suje, Pour que tu sois tous les jours agréable à Dieu. que você seja sempre Tu ne sais pas quel est le jour et ton départ. Você não sabe o dia de sua partida. Le jour que tu vas O partir, dia que você partirá, tu dois être prêt, você tem que estar pronto, propre, limpo, pour être agréable à Dieu. para ser agradável. Mais si tu continues à vivre dans les Mas se débauches, você continuar vivendo en dessa pensant maneira que tu errada, es vive dans la grâce, que você está na graça, en écoutant le faux prophète, escutando falsos profetas, tu vas aller en enfer. você vai ao inferno. La grâce A graça, t'a réconcilié avec Dieu. ela te reconcilia. Il t'a permis de recommencer une nouvelle Ela te vie. deu a chance de ter uma nova En vida. Christ Jésus, Cristo Jesus. tu dois persévérer E dans cette você voie. tem que perseverar nessa fé. Ouvre ta Bible Abra sua Bíblia dans le livre de Jean, no livro de João, le chapitre 1, capítulo 1, le verset 1 et 2. verso 1 e 2. Alléluia. Aleluia. Jean chapitre 1, João, capítulo 1, verset 1 et 2. verso 1 e 2. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Escute bem o que diz a palavra de Au Deus. commencement était la parole. No princípio era o verbo. Et la parole était avec Dieu. E o verbo estava com Deus. Et la parole était Dieu. E o verbo era Deus. Elle était au commencement avec Ela Dieu. estava no princípio com Deus. La Bible nous dit A Bíblia nos diz que la parole de Dieu, que a palavra de Deus c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus. Jésus est la parole de Dieu. Jesus, ele é a palavra de Mais la Deus. Bible nous dit que la parole de Dieu était Dieu. Que a palavra de Deus era Deus. C'est pour ça, mes É frères et por sœurs. isso, meus irmãos e Dieu irmãs, le Père, Deus Pai, Dieu le Fils Deus Filho et Dieu le e Saint-Esprit. Deus Espírito. Le 3 en 1. Os três em um, Le 3 en 1. os três em um. Dieu est venu Deus, ele veio comme le Fils como filho pour te sauver dans la croix du para te Calvaire. salvar na Pour cruz me do sauver Calvário. dans la croix du Para me Calvaire. salvar na cruz do Dieu Calvário. est venu Deus, ele veio comme l'Esprit Saint como Espírito Santo pour vivre à l'intérieur de para nous, viver em nosso pour te meio, conduire, para te pour conduzir, nous éviter, para nos convidar, pour nous éviter para nos convidar d'aller, de seguir de retourner encore à nouveau, e voltar novamente pour nous éviter para evitar de ne pas retourner dans ce de monde voltarmos ao mundo qui n'est pas agréable à lui. que não é agradável a Ele. Amen. Amém? Dieu t'a sauvé. Deus, ele te Dieu m'a sauvé Deus me dans salvou la croix du na Calvaire. cruz do Calvário. Amen. Amém? Ouvre ta Bible. Abre a sua Bíblia. Jean, João, chapitre 1, capítulo 1, le verset 3 et 4. o verso 3 e 4. Toutes ces choses ont été faites par elle. Todas as coisas foram feitas por Et Ele. rien de ce qui a été fait n'a été E fait sans sem elle. Ele, nada do que foi feito se En fez. elle était la vie. Nele estava a vida. Et la vie était la lumière E a des hommes. vida era a luz dos homens. Amen. Amém. Toute chose Todas as coisas a été faite par la parole de foi Dieu. feito pela palavra de Dieu Deus. t'a créé Deus te criou en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Dieu t'a créé Deus te criou à cause de son amour.
Por causa de seu amor. Alors tout ce qui est en toi Então tudo que está em você vient de Dieu. vem de Deus. La chair là que tu vois. A carne aí que você Dieu t'a tem, créé. Deus a criou. Le souffle de vie, O sopro divino, Dieu te l'a donné. Deus te deu. Et l'homme E o homem se laisse contaminer se deixou contaminar dans le péché. no pecado. Dieu ne nous a pas abandonnés. Deus não nos Il est abandonou. revenu Ele voltou autant que fils como filho, dans un corps num corpo semblable à celle du péché. semelhante a esse do Il pecado. allait à la croix, Ele foi a clouer le péché Ele crucificou o pour pecado te gracier, para te pour me gracier, agraciar e me pour nous agraciar, libérer du para péché nos libertar do pecado et nous réconcilier e nos avec lui reconciliar com pour Ele, que nous puissions para que possamos recommencer une nouvelle vie recomeçar uma nova propre vida, limpa, en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Comment je peux prétendre Como eu posso dire pretender que je suis libre dizer que eu et sou je livre le dois de vivre comme je veux e eu posso viver como parce eu que c'est quero? le temps de la grâce. Porque é o tempo da graça. La grâce ne te permet pas de vivre dans le A débauche. graça, ela não te deixa viver no La erro. grâce te permet de recommencer une nouvelle vie en Ela te Christ Jésus. permite de começar uma nova vida Dans la fidélité, na fidelidade, dans la persévérance, na perseverança, dans l'obéissance na obediência de sa parole de sua palavra, tous les jours todos os dias de ta vie. de sua vida. Autrement dit, Outra forma tu vas en enfer. você vai ao Tu inferno. dois être agréable à Dieu tous les Você jours de tem ta que vie. ser agradável a Deus todos os dias. Amen. Amém? Ouvrez ta Bible. Abra sua Bíblia En Romains, em Romanos, le chapitre 6, capítulo 6, le verset 16 et 18. verso 16 e 18. Alléluia. Aleluia. Alléluia, Jésus. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour Não lui sabeis obéir? vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, Vocês são escravos da quem vocês obedecem? soit du péché qui conduit à la mort, Do pecado que vai levar à morte? soit de l'obéissance qui ou conduit à da la justice. obediência que leva à justiça? Mais grâce soit rendue à Mas Dieu graça de seja ce dada a que, Deus, après avoir été esclave du que péché, sendo servo do pecado, vous avez obéi de cœur à la règle de obedecer doctrine de dans coração lequel vous avez été a instruits. forma de doutrina a que fostes entregues. Ayant été affranchis du péché, Libertados do pecado, vous êtes devenus esclaves de la fostes justice. feitos servos da justiça. Amen. Amém? On était dans le péché. Antes vivíamos no pecado. Dieu nous a libérés. Deus nos libertou À cause, por causa parce qu'on a cru que cremos en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Mais une fois que tu as été libéré, Mas uma vez que você foi liberto, maintenant, agora tu es devenu esclave você se tornou de escravo la justice de Dieu. da justiça de Deus. Tu dois Você continuer tem que à continuar vivre selon la justice de Dieu, a viver segundo a justiça à de Deus, pratiquer ce qui est bien a praticar o que é et bem non ce qui est mal. e não o que é ruim. Si tu ne pratiques pas Se você não praticar la justice de Dieu, a justiça de Deus, tu es retourné dans le péché. você voltou ao Et pecado. tu es condamné par le E péché. você é condenado pelo pecado. Tu vas être jugé par la loi. Você vai ter julgado pela Et lei. le salaire du péché E o salário do est pecado la mort. ele é a morte. La loi dit A lei que diz celui qui est péché doit être aquele que pecou mourir tem que morrer en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Loin de là, É longe. tu as la vie Você tem a vida éternelle eterna. autant que tu pratiques Enquanto você la praticar justice de Dieu. a justiça de Deus. La justice de Dieu A justiça de Deus te fait que tu dois te comporter faz com que você tenha que ter comme un nouveau-né. de um novo renascido. Un nouveau-né qui Renascido vive selon que vive segundo Jésus-Christ, Jesus Cristo. la parole de Dieu. A palavra de Deus. Vive dans l'obéissance Viver na obediência. tous les jours. Todos os Sacrifier sacrificar les choses as coisas qui peuvent te rendre sale. que pode te render sujo. Amen. Amém? Romains chapitre 6, Romanos capítulo 6, du verset 20 jusqu'au verset 23. do 20 ao 23. Amen.
Amém? Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Porquanto eras escravos do pecado, vous étiez libres à l'égard de la justice. vocês estavam livres da justiça. Quel fruit portiez-vous alors? Então que fruto vocês carregavam? De fruits donc vous rougissez aujourd'hui, Frutos que hoje vocês se envergonham. car la fin de ces choses, Porque o fim dessas coisas c'est la mort. é a morte. Mais maintenant, Mas agora, étant affranchis du péché libertados do pecado, et devenus esclaves de Dieu, feito servo de Deus, vous avez pour fruit la sainteté tendes por frutos a santidade et pour fin la vie éternelle. e por fim a vida eterna. Car le salaire du péché, c'est la mort. Porque o salário do pecado é a morte, Mais le don gratuit de Dieu, mas o dom gratuito de Deus c'est la vie éternelle en é a vida Jésus-Christ, eterna notre por Seigneur. Cristo Jesus nosso Senhor. Alléluia. Aleluia. Maintenant que tu as été libéré, Agora que você foi Jésus-Christ libertado, t'a libéré Jesus Cristo te dans la croix de libertou Calvaire. da cruz do Calvário. Le fruit que tu dois Os produire, frutos que você deve ce n'est plus le fruit du péché, não é mais fruto ce n'est do plus pecado. les débauches, Não é mais o ce n'est pecado. plus le mal. Não é a maldade. Non, Não. mais c'est le fruit de la sainteté. Mas é o fruto da santidade. Tu dois chercher la sainteté, Você tem que procurar ser santo. obéir à la parole de Dieu, Obedecer a palavra. pratiquer ce qui est bien, Praticar o que é bom. refuse le mal. Rejeitar o mal. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Você não pode viver como Tu ne peux pas continuer à pratiquer ce qui Você n'est pas não bon. pode continuar a praticar o que não é bom. Oui, Sim. tu dois continuer à te sacrifier. Você tem que continuar a se sacrificar. Le sacrifice O sacrifício va te conduire vai te conduzir dans la sainteté. na santidade. Et le jour de ton départ, E o dia do teu tu vas rentrer dans la gloire du Père. Você vai entrar na glória do Pai. Oui, mes frères et sœurs, Sim, meus irmãos. nous devons continuer à Nós temos sacrifier. que continuar a sacrificar. Sacrifier tout ce qui rend notre corps sale. Sacrificar tudo que torna nosso Sacrifier tout ce qui peut nous amener dans ce monde. tudo que pode nos levar ao mundo. Tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Tudo que nos afasta de Tout Deus. ce qui peut nous salir. Tudo que pode nos fazer sujos. À tel point que l'Esprit Saint de Dieu ne peut pas habiter en que nous. o Espírito Santo não habita em Nous, nós. nous devons sacrifier tout cela. Nós devemos sacrificar Nous tudo. devons sacrifier le désir de notre chair. Sacrificar o desejo da carne. Parce que le désir de la chair Porque o desejo da carne amène à ce monde, leva ao amène dans le débauche. leva ao deboche. Et la chair, E a carne, le débauche, o deboche, amène à la mort. leva à morte. Mais l'Esprit de Christ et Mas o Jésus, Espírito de Cristo Jesus, qui doit vivre en toi, que vive em nós, t'amène dans le royaume de Dieu. te leva ao reino. Le salut, A la vie éternelle a vida eterna. dans la Nouvelle Na Jérusalem. Nova Jerusalém. Amen. Amém? Cette question Essa pergunta que les gens demandent, que as pessoas pourquoi se fazem, sacrifier encore por que Deus si nous vivons par la grâce? Se vivemos pela graça, La grâce a graça t'a donné te l'opportunité. deu a Il t'a oportunidade réconcilié, de reconciliar, de recommencer une nouvelle de vie recomeçar en novo início Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Pour Dieu, Para Deus, il t'a donné Ele te deu l'opportunité a de oportunidade recommencer ta de vie recomeçar a sua à vida zéro a zero. parce que Jésus a payé le Porque prix. Jesus pagou o preço. Cela ne te garantit pas Isso não te dá uma que garantia puisque Jésus t'a libéré, tu es sauvé de já que Jesus te libertou, et tu peux vivre comme tu e veux. você pode viver como bem Si tu quiser. fais cela, Se você faz isso, tu vas aller en enfer. você vai ao Tu inferno. vas être surpris Você vai ser surpreendido le jour o dia que tu vas apparaître que você vai dans le aparecer jugement no julgamento final. final. Jésus va te dire, Jesus vai te je ne t'ai dizer, jamais connu eu não te conheço, parce que tu n'as pas vécu dans la justice. porque você não viveu, Tu t'es pas préservé esclave de la justice de Dieu. não se tornou servo da justiça de Deus. Tu as pratiqué Você praticou l'iniquité. a Tu as iniquidade, pratiqué você praticou ce qui est mal o que era ruim devant mal le Seigneur. diante do Senhor. Tu n'es pas enfant de Dieu, Você não é filho, mais tu es enfant du diable. mas você é filho Parce do que tu as diabo. pratiqué Porque você praticou l'œuvre de ton Père. as obras do seu pai. L'œuvre de Dieu, A obra de Deus c'est de vivre dans sa é justice. de viver na sua Pratiquer la justice praticar a sua de justiça Dieu.
de Deus. Obéissez à sa parole. Obedecer a sua palavra. Cela Isso. est un enfant de Dieu. Filho de Mais ceux Deus. qui pratiquent l'iniquité, Mas aqueles ceux qui pratiquent le mal, que praticam les o mal, tromperies, a enganação, la magie, a macumba, toutes ces choses todas essas coisas appartiennent à Satan. pertencem a Et Satanás. c'est cela que tu E pratiques, se é isso que você tu pratica, n'es pas enfant de Dieu. você não é filho de Deus. Amen. Amém? Est-ce que tu dois toujours sacrifier? Será que você tem que sacrificar? Oui, tu dois sacrifier. Sim, você tem que Tu sacrificar. dois sacrifier. Você tem que sacrificar. Sanctification, A santificação tous les jours, todos os dias pour arriver para chegar au salut. à salvação. Voilà. Aqui está. Tous ceux qui disent Todos aqueles que nous vivons par la grâce, que nós vivemos pela on graça n'a plus besoin d'église, e que nós precisamos, on n'a plus besoin de pasteurs, não precisamos de on n'a plus pastores, besoin de não sacrifices. precisamos de sacrificar. C'est faux. Isso é Ne errado. suivez pas ces gens, Não siga essas pessoas, parce que leur fin porque o final da vida deles est triste. é triste. La fin des gens qui disent cela O fim das pessoas que dizem isso est triste. é triste. Tu dois te préserver Você tem que se et preservar pratiquer la e justice de Dieu. praticar a justiça de Tout ce Deus. qui est bien Tudo que é pour bem t'amener dans le ciel. para te levar ao céu. Tu dois sacrifier Você tem que sacrificar des choses de ce monde as coisas do pour mundo être agréable à Dieu. para ser agradável a Deus. Amen. Amém? Tout ce qui dit que tous ces enfants de Dieu, Todos aqueles que diz todos somos filhos cela de n'est Deus. pas vrai. Isso é errado. Tu es enfant de Dieu Você só é filho si de tu Deus. crois en Se Jésus-Christ. você crê em Jesus Cristo. Et tu vas être sauvé E só você só si será tu salvo pratiques la justice de se Dieu. você praticar a justiça Mas de senão- Deus. Senão, Tu appartenais à l'enfer. você pertence ao inferno. Amen. Amém? Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Je vais prier avec toi. Eu quero orar por você. Ferme tes yeux. Feche seus olhos. Seigneur Dieu, Senhor Deus, éternel mon Père, eterno tu Pai, es notre papa. Tu és o nosso Tu es Pai. allé à la croix Tu foste à cruz do canto pour payer le prix du péché, para pagar o preço do pecado, pour nous donner ta grâce, para nos dar a Tua pour nous graça, réconcilier para avec nos toi, dar a reconciliação pour contigo, permettre para que à chaque personne permitir que qui cada confesse pessoa Jésus-Christ que confesse a Jesus devant les hommes diante dos qu'il homens, recommence une que nouvelle ele vie tenha o início de uma nova et vida maintenir dans la justice de e Dieu manter-se na justiça pour arriver para chegar au salut. à salvação. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, je dépose la vie de cette eu personne entrego a vida dessa entre pessoa tes mains, Seigneur. entre tuas mãos. Aide-le, Papa, Ajuda-o pour pouvoir obtenir para obter la a réconciliation reconciliação avec toi, contigo. pour pouvoir continuer à marcher Para poder continuar andando dans la persévérance na perseverança jusqu'au jour até o dia de son départ. de sua partida. Seigneur Dieu, Senhor ne Deus, permette pas, Seigneur, não permita, que Senhor, rien de ce monde que nada neste mundo n'éloigne cette personne de afaste toi, essa pessoa de ti, mais qu'il puisse être, Seigneur, mas que ele possa ser attaché en Jésus-Christ, agarrar le rocher de notre vie. a rocha de nossa Ah, vida. mon Dieu, Ah, meu Deus, qui est comme toi? quem é como tu? Personne, Seigneur. Ninguém, meu Pai. Alors, mon Dieu, Então, meu Deus, aide cette personne. ajuda essa pessoa. Libère-le, Seigneur, Liberta-o de faux prophètes. dos falsos. Éloigne-le, Seigneur, Afasta-o de faux prophètes dos falsos qui profetas annoncent, Seigneur, que anunciam les œuvres du diable. as obras do Mais diabo. sois avec eux, Seigneur, Mas esteja com eles chaque jour de leur vie. cada dia de sua vida. S'il y avait un mal Se houve um mal qui empêche cette que personne impede essa pessoa d'être agréable à de toi, ser agradável, retire maintenant, arranca au agora. nom de Em Jésus. nome de Jesus. S'il existe une Se maladie existe uma qui doença empêche cette que personne impede essa de pessoa vivre de correctement, viver corretamente, au nom de em Jésus, nome de Jesus, retire ce mal, retire esse mal. toute douleur. Toda dor. J'explique au nom de Jésus Eu expulso em nome que de la maladie sort, que a doença la maladie de cancer, a doença do qu'il quitte son corps, que saia au nom de Jésus. no nome de Et Seigneur Dieu, Senhor Deus, fermez la porte du passé feche as portas et do ouvrir la passado nouvelle porte e abra a où nova cette porta personne para que essa va pessoa vivre, Seigneur, en pratiquant ta justice, praticando en a sua, cherchant la sanctification procurando a santidade tous les jours de sa vie, todos os dias de sua jusqu'à ce vida, que Jésus revienne. até que tu volte. Merci pour tout. Obrigado. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos Que e irmãs. l'Éternel vous bénisse. Que o Senhor vos Que Dieu abençoe. continue à vous aider. Que Deus vos ajude. Amen. Amém. Le thème, O
título. Pourquoi sacrifier encore si nous Porque vivons par la grâce? sacrificar ainda se viver Nous devons continuer à sacrifier Devemos continuar en sacrificando, pratiquant la justice de Dieu praticando a justiça de jusqu'à Deus la fin de notre vie. até o fim dos tempos de nossas vidas. Amen. Amém. La grâce nous donne A l'opportunité. graça nos dá a Il nous a oportunidade réconciliés de avec Dieu reconciliar com pour Deus recommencer une nouvelle vie. para iniciar uma nova vida. Maintenant pour vivre dans Mas le não débauche. para viver no deboche, não Amen. é? Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus me dá N'oubliez pas de partager la Não vidéo, esqueça de compartilhar o de vídeo. vous abonner dans notre chaîne Se YouTube, inscrever no canal YouTube. Missionnaire Côté, Missionário dans notre Côté, Instagram, no partagez, Instagram, partagez ce que nous publions, tudo que aimez publicamos, les vidéos, laissez le pouce, amar os vídeos, abonnez-vous aussi. likear os vídeos. Amen, e mes frères. Inscreva-se, meu irmão. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Priez avec moi Ore pour conosco remercier para l'Éternel agradecer pour la révélation pela revelação qu'il nous a apportée que Ele aujourd'hui nos deu hoje. sur le plateau d'émission No Renaissance. programa Emissão Reina. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, merci Seigneur obrigado pour tout ce que tu por fais. tudo que fizer. Merci pour la révélation de ta Obrigado por esta parole. revelação de tua Je palavra. dépose toute Eu personne. quero entregar todas Entre as tes pessoas entre tuas. Accompagne-le Seigneur Acompanha tous les jours todos de leur vie. de suas Sois avec eux. esteja com Révèle eles. ta parole Revela a tua tous palavra les jours todos os dans dias leur cœur. em seus corações. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au Cristo. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. La paix du Seigneur à tous. A paz do Senhor On se a todos. retrouve à l'hôtel Ibis Nós dimanche vamos nos encontrar domingo no Hotel Ibis, à 16h. às 16 horas. La paix du Seigneur. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.